Então tá bom. Tudo bem? Legal. Montei um mapa mental ali para falar um pouquinho para vocês sobre o Extreme Programming. E aí depois no final tem até um sorteio. Eu sou Daniel Wildt, que é um prazer aí. Eu queria comentar com vocês um pouco sobre o Extreme Programming, a gente falar um pouco sobre valores e práticas e coisas que são legais aí de se falar sobre a metodologia. Trazer também um pouco da minha história em relação ao Extreme Programming e como o Rio de Janeiro tem uma importância grande nesse processo e tal. Eu vou começar por aí e vai sobrar bastante espaço para a gente poder fazer perguntas e respostas aí depois. Então eu comecei no XP em 2003, cara. A primeira vez que eu tive contato com a metodologia. Trabalhava num local que era uma equipe de desenvolvimento, que ao mesmo tempo era a equipe de operações, a equipe que cuidava do suporte de um produto. E nós tínhamos como objetivo conseguir também fazer o atendimento do cliente, desenvolver, entregar, tinha toda essa mistura acontecendo. Eu comecei a trabalhar com essa equipe e tentar estruturar de algum jeito que a gente pudesse começar a entregar software de forma semanal, ter uma regra. Todo dia X a gente fecha a versão para poder liberar para os clientes e tal. A gente está falando de uma época que ainda era normal ter linha discada muitas vezes para fazer subir arquivo, coisa parecida. Dependendo da estrutura de cliente, era meio comum ainda enxergar esse tipo de coisa. E aí eu tive, em 2003, olhando na internet, eu deparei com um artigo que falava mal do Extreme Programming. Na verdade, era um artigo criticando toda a função. E aí eu comecei a ver o seguinte, mas o que esse cara está criticando, para mim é o certo, para mim a vida deveria ser assim, sabe? Tipo, o que esse cara está falando mal desse troço? E aí comecei a investigar o que era o Extreme Programming. Na época, fui cair em sites como C2.com, que era um wiki do Warren Cunningham, fui cair aqui no Brasil num site chamado xp.com.br que existia, que era mantido pelo Klaus. Fui cair também na lista de discussão do XP Rio. Fui descobrir um cara chamado Vinícius Teles, aqui do Rio também. Hoje eu não sei onde é que ele está morando mais, pelo mundo. E é muito legal assim, ver como essa comunidade começou a se formar desde essa época, né? Então, o XP Rio era uma comunidade bem forte sobre o Extreme Programming, né? Com esse meu estudo, essa busca por prática, eu comecei a buscar algumas coisas com a equipe também. Então, a gente trouxe esse processo de entrega semanal com o cliente, um trabalho mais forte de pareamento, para a gente não ter dependências dentro da equipe. Então, existia uma certa, eu sei isso, você sabe aquilo. A gente começou a desenvolver dentro da equipe ações de pareamento para construir o que a gente chama de posse coletiva, quer dizer, qualquer um ser capaz de mexer no código-fonte, mas se sentir seguro para fazer isso, né? Tá? Nessa época, a equipe não trabalhava com teste automatizado, não tinha nada parecido com isso dentro como padrão. E em Porto Alegre, onde eu moro, acontecia muito da galera dizer, esse negócio de extremo aí é complicado, né? Voltar a trabalhar com coisas extremas, né? Então, meio que a galera fugia um pouco quando dizia, vamos colocar Extreme Programming aqui. Não, nada de extremo aqui. Vamos algo mais leve, né? Então, sempre teve um pouco de preconceito, assim, vamos chamar. E XP também não tem uma certificação, né? Então, isso pode ser uma coisa também que muitas vezes acaba complicando para as empresas, né? Mas como é que certifica um profissional de Extreme Programming? Ele tem que ser um bom desenvolvedor de software no que ele faz, né? E isso vai acabar certificando ele, né? A qualidade do código que ele gera, do que ele trabalha. Em 2004, eu já participava de uma comunidade lá chamada RS Jug, que é o grupo de usuários de Java. Em 2004, a gente fez um evento e nós chamamos para palestrar nesse evento o Klaus, e o Klaus Westerfeld, que é de Curitiba. E o Klaus esteve lá palestrando e junto com ele palestrou um cara chamado Guilherme Lacerda, que eu não conhecia, mas é gaúcho. E no dia 4 de abril de 2004,
E aí, no 5 de abril de 2004, nós criamos, lá em Porto Alegre, o grupo de usuários de Extreme Programming do Rio Grande do Sul, o XPRS. Né? E a gente fez a festa de 10 anos dele aí, recente, agora, enfim. E o XPRS ele nasce muito inspirado do modo como o XPRIO funcionava e tentando criar essas dinâmicas locais e tal. No final do ano de 2004, a gente fez um Extreme Day, né? A gente fez um evento, teve 110 pessoas participando desse evento, e a gente teve, na verdade, toda a galera que na época estava surgindo assim, na história. Então, o Klaus palestrou, o Vinícius palestrou, né? A galera local também participando disso. O pessoal que estava fazendo trabalho de conclusão em universidade a respeito do assunto, né? O próprio Vinícius fez o mestrado dele em cima desse assunto. Então foi uma função bem interessante assim, de ter participado, né, desse início assim, de comunidade. Né? Os eventos no Brasil começaram em 2002, teve eventos de Extreme Programming Brasil 2002 e 2004, e depois, em 2009, teve aqui no Rio de Janeiro o Agile Brasil, e a partir de 2010 ele passa a ser um evento nacional, né, o Agile Brasil. Ele aconteceu em várias cidades, a última agora foi, né, em Pernambuco, lá no Porto de Galinhas, onde foi o local, e ano que vem vai ser em Curitiba, e aquele cara lá, o Juliano, ele é o cara responsável por estar levando o evento para lá. Né? Então, responsável quer dizer que se fizer merda, se der sucesso, dá sacanagem. Tem uma galera toda por trás e tal, mas o Juliano é o cara que está encabeçando o time para dar força, né, e dar segurança para que se faça esse evento acontecer por lá. Acaba dando um pouco disso. Quando eu comecei a trabalhar com métodos ágeis, eu sempre fui muito fascinado com isso, porque ele me permitiu trazer para dentro das equipes que eu tinha contato uma série de coisas que para mim eram muito importantes, como, por exemplo, trabalhar questões de aprendizado, quer dizer, poder desenvolver aprendizado numa equipe, não aprender ou ensinar, mas o aprendizado, criar formas de uma equipe poder aprender, fazer reuniões para a gente estudar um determinado assunto e poder criar uma mecânica para aquele time buscar essa excelência técnica junto. Né? Também, quando se começou a criar esse processo de entregas semanais, não era assim, o que vai ser entregue, era o que a equipe era capaz de produzir semanalmente. Então, aos poucos, a equipe foi deixando de aceitar aquele trabalho tido como empurrado, onde eu preciso que isso seja feito até a semana que vem, e o processo era o contrário. A equipe dizia, nós somos capazes de fazer isso aqui até a próxima semana. Né? E toda semana ia sendo feita essa reavaliação do quanto essa equipe era capaz de entregar. Né? Um foco muito grande em interações curtas, né, de trabalho. Então, nós trabalhávamos, e eu acabo curtindo muito ainda esse trabalho, ou com interações curtas de uma semana, ou trabalhar no conceito de fluxo contínuo. Então, eu não tenho iteração, tem algum momento que eu decido fazer entrega, tem algum momento que eu decido, né, poder liberar software para o cliente trabalhar. Se começou também a ter a preocupação com dívida técnica em relação a qual é a qualidade do código-fonte que eu estou liberando, mas não a qualidade de fonte agora, mas imagina daqui 5 anos esse código aqui sofrendo manutenção, né? E realmente ele ia sofrer manutenção, porque ia ser muito sofrido trabalhar com aquele código-fonte por causa das evoluções dele. Então, como que eu garanto para desenvolver um código-fonte que é aberto para mudança, né? Que ele é considerado sólido? Então, tem o princípio SOLID, por exemplo, pode ser uma boa dica para quem quiser entender um pouco mais sobre coisas de engenharia de software que são altamente necessárias quando a gente começa a querer trabalhar com um código sendo feito com qualidade. Né? E essa coisa de dívida técnica, eu me lembro de um projeto que eu participei em 2002 para 2003, e a gente recebeu o código-fonte, era um órgão de governo, e eu estava dando consultoria. E eles me deram 5 dias para fazer análise do código-fonte e levantar defeitos ou coisas que precisavam ser melhoradas. E esse era o tempo que se tinha para levantar, para poder devolver para a empresa que desenvolveu, para que eles pudessem melhorar ou tentar fazer algum tipo de ajuste. E eu lembro que em 3 horas fazendo análise do código-fonte já se tinha uma média de quase 10 páginas de texto com indicações de coisas que tinham que ser melhoradas no sistema. Obviamente, essa empresa acabou voltando depois, várias dessas coisas não tinham como ser melhoradas, por causa do tão ruim que foi esse código-fonte, né, feito. Então, a gente começa a ver, né, quando você está fazendo um código para entregar para os outros e você não vai dar manutenção,
você acaba às vezes não se preocupando muito sobre como é que vai estar aquele código lá. Deveria ser uma preocupação. Como desenvolvedores profissionais de software, nós deveríamos ter a preocupação de entregar um código que possa ser mantido por quem quer que tenha que manter esse código-fonte. A gente garantir que esse código-fonte é legível, que esse código-fonte tem facilidades para ter extensão dele, para poder se criar novas funcionalidades. Isso deveria ser uma preocupação do desenvolvedor de software profissional. Uma outra preocupação, e aí acaba, esse é um princípio que bate direto com os software houses que vendem hora homem, né, as chamadas body shops, onde a gente deveria olhar sempre para um problema e trabalhar com um conceito de simplicidade. Simplicidade no mundo ágil é tido como a arte de maximizar o trabalho que não é feito. Então, eu poder olhar para uma funcionalidade e conseguir trabalhar com o cliente e entender que não, a gente não vai resolver isso aqui com software. Isso aqui você consegue resolver com uma placa na porta. Né? Eu fui dar consultoria numa empresa uns meses atrás e o cara queria que eu mexesse no software dele. Eu falei, ok, vamos ver o que tem que ser feito e tal. Depois de 3 visitas, o que eu fiz foi organizar escaninhos na empresa. Foi um trabalho que foi feito. Então ele não precisava de uma mexida no código-fonte. Ele precisava de uma organização melhor no ambiente de trabalho dele para a equipe fluir melhor o trabalho que era feito. Né? E depois, no final, até a gente fez uma mexida no relatório lá, coisa pequena. Mas tudo que ele queria fazer de original era que, quando eu gerar aqui, eu quero que mande bem para tal lugar, eu quero que faça tal coisa, eu quero que não sei o quê, mas hoje como é que é? Não, a gente imprime uma coisa. Não, mas vai parar de imprimir? Não, não vai parar de imprimir. Então, vamos aproveitar então que tem que se usar que esse material ia junto depois para o cliente e tal, uma espécie de um Kanban, né? O Kanban original é um Kanban físico, ele vai andando pelo fluxo de trabalho até chegar no fim dele. A gente cria essa metáfora do Kanban no quadro, fazendo um cartãozinho e se mexendo, mostrando, né, estoque de produto, coisa parecida, que pode ser feito no mais parecido como a gente hoje enxerga um quadro Kanban, por exemplo. Outra coisa que se trabalhava nas equipes e que para mim foi muito interessante enxergar isso, eram 2 questões. A primeira questão, o respeito e uma definição de uma identidade. Eu poder enxergar uma equipe e poder me sentir igual àquela equipe. Né? Então, por exemplo, assim, você pode olhar, pô, o cara vem de bermuda no evento, a gente está de bermuda também, né? Sim. Então, assim, eu vou de bermuda porque o Henrique está de bermuda, ele me empodera a estar de bermuda num evento, entendeu? Então é interessante a gente olhar para umas coisas e o quanto que às vezes essa história de criar uma identidade no time pode ser importante. Por exemplo, na empresa que hoje eu sou sócio, tal, a eMove, eu lembro que uma vez a galera entrou numa discussão, tá, mas a gente pode vir de bermuda ou não, vir aqui trabalhar de bermuda? Daí eu falei, vem. Não, mas pode ou não pode? Vem, a gente vai descobrir amanhã se pode. Vem de bermuda, aí a gente descobre se pode ou não vir trabalhar de bermuda. Então, o que a gente começou a notar? O seguinte, cara, vamos combinar o seguinte, vamos estabelecer regra. A gente vai visitar um cliente, a gente não pode ir vestido como a gente se veste na nossa empresa. A gente tem que empatar com o cliente, de repente. Pode ser uma boa prática nossa, então a gente se cuidar isso. Cara, vai ter que um dia sair para visitar cliente, então naquele dia eu vou ir vestido com uma polo, sei lá, coisa parecida, para empatar com o jeito que esse cliente funciona, não com o meu. Mas a gente começou a ver que, quando eu estou em casa, né, na minha casa, na minha empresa, aqui a gente vem de bermuda, né? E se o cliente quiser vir de bermuda também, a gente às vezes dizia, você vai vir, pô, chega de bermuda então é isso, vai passar o dia com a gente, né? Bem tranquilo. E daí o cara vinha, ele era normalmente terno e gravata, às vezes o cliente vinha lá com uma calça jeans, a gente, legal, tá quase lá, né? A gente tá se liberando. Mas é um pouco isso, a gente trazer uma história e também respeitar se o cara vier de terno e gravata, ok, né? Estamos respeitando o jeito dele querer se vestir ou se sentir bem, né, no dia a dia dele, enfim. Mas isso é só para dar um exemplo assim, dessas questões da gente trabalhar muito na identidade do time, como a gente se enxerga, como a gente se coloca e também uma questão de eu buscar esse respeito, de eu respeitar os meus colegas. Então, a gente estava falando antes no Open Space aqui de TDD, o quanto que é importante eu ajudar o meu colega de trabalho, se eu tenho mais experiência do que ele, a ajudar aquele meu colega a ganhar mais experiência técnica no dia a dia dele, a trabalhar com pareamento e não ter uma expectativa de tipo, você tinha que saber isso. Não, ele não tinha que saber. Quando ele foi contratado, a gente contratou sabendo que ele não tinha aquele conhecimento e que aquele conhecimento ia ser construído com ele na prática e não na teoria. Né? O Extreme Programming, assim como acho que tudo na vida, mas
O Extreme Programming é uma metodologia que se aprende na prática. Não existe estudar TDD, existe praticar TDD. Não existe estudar código de qualidade, existe praticar construir código com qualidade. Então, a gente tem que sair um pouco desse processo. Mas eu não trabalho hoje, o que eu faço? Eu crio um projeto open source, chamo seus colegas para participar, participe de algum projeto existente, né? Ache alguma coisa que você possa colaborar e tal. Né? Então, hoje com o Bitbucket, GitHub, várias redes sociais de desenvolvedores, a gente tem essa chance de conseguir desenvolver e evoluir as nossas características técnicas. Né? O XP, ele trabalha com vários valores, né? E esses valores, ele, por exemplo, a gente já falou do respeito aqui, a gente falou também da simplicidade, né? Feedback. Test Driven Development é uma prática de feedback. É o teu código-fonte te dando feedback, como é que você está indo. Né? Então é uma forma de enxergar isso. A comunicação com o cliente, estabelecer com o cliente um formato de funcionamento onde ele possa me dizer como é que nós estamos indo no andamento do projeto. Porque assim, fazer um código com qualidade é uma coisa que não é opcional. Eu deveria estar fazendo código de qualidade 100% do meu tempo. Agora, eu não... ponto é que o meu cliente não me contratou para desenvolver software com qualidade. O desenvolver software com qualidade é o princípio que eu coloco no meu time. Nós vamos desenvolver código com qualidade. Mas o cliente contratou a gente para resolver um problema dele e entregar alguma coisa na ponta que gere valor para ele. Normalmente valor financeiro. Então, quanto antes eu colocar um software para funcionar e ele puder colocar esse software em produção, começar a ganhar dinheiro com esse software, o que ele queira ganhar com aquela solução que ele está colocando em produção, melhor vai ser. Mais fácil vai ser para justificar o andamento de um projeto se eu consigo colocar aquele projeto em execução. Alguém já participou de um projeto que nunca entrou em produção? Vários aqui. Então, assim, é horrível, cara, a sensação, entendeu? É horrível, né? E às vezes eu tive a oportunidade de participar de um movimento que fez parar um projeto que estava há 2 anos sendo desenvolvido e nunca entrou em produção. O cliente viu o software em 2 anos 4 vezes. O software não rodava junto, só rodava os módulos isolados. Quando botava o software inteiro para rodar, não rodava. E aí a gente, cara, vamos cancelar esse troço aqui. Pô, mas como? E tudo que a gente já investiu, sei lá quanto falta. E não se sabia quanto faltava para terminar, entendeu? Então, cara, para, uma torneira aberta e dinheiro sendo jogado no ralo, entendeu? Então, para, vamos usar esse dinheiro que vocês estão usando para fazer outra história. Né? Então, é interessante como a gente é duro, é dolorido, etc. Mas, cara, melhor isso que ficar gastando dinheiro, né? A gente faz de conta que está fazendo software, faz de conta que está chegando em algum lugar, né? E não chega a lugar nenhum, então acaba sendo um grande problema isso. O XP também tem um valor dele que é a coragem. Né? E não é uma coragem tipo 300 de Esparta, sabe? Uma coisa meio... Não é a coragem nesse sentido. Por exemplo, o Test Driven Development, ele não é ele sozinho, mas o fato de eu ter testes e ter automação de testes, isso me dá coragem de mexer num código-fonte. Porque eu sei que se esse código-fonte eu estiver colocando alguma coisa errada nele, ele vai levantar a mão para mim dizendo: ô, você me quebrou, cara. Né? Me ajuda aí, cara, preciso voltar a ficar em pé aqui de novo, fazer eu ficar verdinho aqui de novo, vamos lá. Né? Então o código-fonte fala comigo. Quando eu trabalho com integração contínua, eu tenho como trabalhar o feedback rápido desse código-fonte para mim e para o time, para saber como é que a gente está indo também, métricas que possam me ajudar a garantir que esse código-fonte está evoluindo e tudo mais. Mas essa coragem, por exemplo, também tem a ver com coragem de colocar o software em produção. Eu também consegui trabalhar com o cliente para conseguir criar meios de poder desenvolver software e ele enxergar formas de colocar aquele software em produção com funcionalidades que façam sentido. Né? Então, normalmente a gente vai começar um projeto, vamos começar por onde? Vamos começar por o mais fácil, telas de cadastro, telas de relatório, porque é mais tranquilo, né? Mal precisa de especificação. Não, vamos começar pela feature mais complexa e mais difícil. Porque se eu passar por esse troço aí, qualquer coisa que vier depois é mais fácil que isso. O risco do projeto normalmente vai estar naquela história ali, vai estar naquele ponto de execução. Né? Tem que fazer uma integração com pagamento eletrônico, que não sei o que é lá e tal. É obrigatório, eu preciso disso para botar, a base da solução é isso.
Então vamos começar por ela, porque se algo for dar errado, vai dar errado logo, né? E o objetivo do projeto ágil é falhar o mais rápido possível. O que a gente busca muito é isso, né? Se é para dar errado, que dê errado logo. Aí eu consigo reajustar algo e ir para frente. Mas o que eu quero mesmo é entregar resultado para o meu cliente. Eu quero mostrar para ele o software rodando e tal, né? Essa empresa que eu trabalho, a Imove, a gente começou, eu comecei lá em 2009, e a gente demorou 6 meses para ter a primeira linha de código automatizado em produção. Foi o tempo que demorou para a galera se sentir confortável em trabalhar com TDD, teste automatizado, teste unitário, e começar a fazer isso em produção. Logo, teve 6 meses de código-fonte puramente de débito técnico. Muita coisa foi feita no código-fonte sem enxergar o que poderia ser enxergado se eu tivesse automação de testes ajudando a guiar o desenvolvimento daquele código lá. A partir desse processo que a gente fez, no final do ano de 2009, a gente resolveu construir o produto que acabou virando o tal do Imove. Esse produto foi incubado durante 3 meses e a partir de 3 meses ele foi lançado para um cliente poder utilizar, o primeiro cliente dele. A partir daí nós começamos a ter entregas semanais. Cada vez que ia se fazer uma entrega, demorava 3 dias para fazer uma entrega em produção. Puxa, que coisa! Primeira reação do time, vamos aumentar o tempo das entregas, afinal de contas, 3 dias para levar algo para produção é muito tempo. A minha resposta foi, não. Vamos tentar baixar o tempo para levar isso para produção, então. Mas é importante para a gente entregar coisas novas para o cliente toda semana, talvez até mais cedo do que isso, né? E aí se começou a criar uma série de coisas, mas como é que a gente vai conseguir gerar código, né, em produção toda semana e tal? Então começou a se fazer algumas práticas dentro da empresa mais fortes do que se fazia antes. Então, por exemplo, essa coisa de querer entregar semanalmente era um processo de entrega contínua, né, o continuous delivery, né? Então eu quero entregar valor, né, o máximo possível para o meu cliente. Para garantir que eu estava fazendo o que era certo, eu comecei a envolver mais os clientes em tomadas de decisão, trazer eles para trabalhar junto a algumas funcionalidades. Como um produto tem vários clientes, então a gente selecionava clientes interessados naquelas funcionalidades para vir conversar com a gente. Isso acontece até hoje, né? As retrospectivas começaram a ser um pouco mais levadas a sério. O que realmente a gente pode fazer para melhorar o que a gente faz hoje? E não ficar de bonito dizendo, acho que o AB Chaves deveria ser na mesma linha, ou na linha de baixo. Cara, isso tira do para o ímpar e a gente segue a vida, entendeu? Mas o que realmente pode ser feito no código-fonte para levar ele para um outro nível, né? Construir um ritmo sustentável. Então, até o ano de 2011, ainda acontecia hora extra dentro da empresa, porque existia muita dependência das pessoas. A partir do ano dali para frente, a gente começou a levar muito a sério isso e basicamente dizer, não faça hora extra, vai viver sua vida, entendeu? Então, tipo, em 2012, a gente teve 3 dias no ano que a gente fez hora extra. Em 2013, teve 2 dias no ano que se fez hora extra. Né? Acho que ano passado não teve, sabe? Então, esse ano não sei o que ver lá. Se alguém estiver assistindo aí, bota um comentário e tal. Mas é doido isso, sabe? Você coloca isso como princípio, sabe? Eu não quero que a pessoa faça hora extra, né? Recentemente, a gente baixou a carga horária da equipe de 44 para 40 horas semanais. O único objetivo dessa equipe era conseguir recuperar a produtividade que tinha quando tinha 44 horas, sem fazer hora extra. Então, como é que eu tenho que fazer para conseguir alcançar isso? Eu vou ter que parear mais, eu vou ter que melhorar a qualidade técnica do time, eu vou ter que melhorar a qualidade de automação, eu vou ter que melhorar a qualidade do código, para garantir que eu vou ter mais liberdade para fazer o que eu tenho que fazer. Né? A gente foca bastante na história de teste, de automação, tanto funcional, comunitária, etc. Né? Usa muito a prática dos spikes. Quem nunca ouviu falar o que é um spike? Spike Solution. Né? É um conceito do XP, por exemplo. Eu preciso aprender a funcionar, por exemplo, a gente falou de pagamento, a funcionar com o PayPal. Preciso saber, não sei como faz. Quanto tempo demora isso aqui? Não sei. Então a gente executa uma pesquisa durante um turno, uma manhã, uma tarde ou até um dia inteiro, explorando como é que funciona o trabalho com o PayPal, fazendo um teste. Mas eu não tenho nenhuma expectativa de usar aquele código-fonte em produção depois. Posso jogar fora aquele código-fonte se for o caso. Ele só serve como uma referência de aprendizado para se trazer para o time.
A partir disso, eu tenho uma noção de dizer, a gente consegue fazer. Estamos tranquilos, né? Então, a prática do Spike, ela ajuda muito para tirar o risco técnico das atividades. Né? Então, a gente elimina risco técnico. Então, já aconteceu de ter funcionalidade do produto que demorou, às vezes, quase um ano para ser desenvolvido. Mas eu já tinha tirado o risco técnico dela. Eu sabia que era capaz de ser feito aquilo quando fosse a hora de ser feito. Quando o cliente priorizasse, quando o roadmap dissesse agora é a hora de fazer. Mas eu já sabia que eu era capaz de fazer aquilo ali junto contigo. Então, a gente começou a buscar essas coisas. Outra história também, né? O conceito de User Stories, né? User Stories, quem já... Né? User Stories, a gente fala que existe um conceito que é o cartão, conversação, confirmação, né? Então, vou puxar aqui uma paradinha. A galera fica pensando, pô, o que é esse troço de cartão, cara? O cartão é como se fosse uma paradinha dessas, ó. Até vou deixar, vocês vão pegando aí. A gente pegar uma e passando adiante. Vocês aí. Vou passar para cá também. Vou pegar um cartãozinho desses ali e tal. Depois, se quiser mais, aí tem as folhinhas ali. Mas esse cartão, ele é um cartão. O que são esses 3Cs? Né? 3Cs é um conceito. Né? O Ron Jeffries fala disso. Então, eu tenho um cartão, ele tem um espaço limitado. Eu não consigo fazer a especificação completa de uma funcionalidade aqui, muitas vezes. Às vezes consigo, vai. Né? Mas, às vezes não. Às vezes eu preciso de mais artefatos, preciso fazer protótipos de tela, preciso conversar com clientes, às vezes tem um ponto de diagrama que é interessante de fazer e tal. Né? Mas, esse cartão aqui, eu vou acabar escrevendo aqui uma ideia nele, de repente na parte da frente ali eu escrevo o que eu quero alcançar, ou por que eu quero alcançar, quem vai se beneficiar com isso. Na parte de trás, de repente, eu vou escrever critérios de aceitação. Quando eu terminar essa funcionalidade, o que vai ser capaz de ser feito no software? Né? Então, tal coisa vai acontecer. Quando o cara clicar em tal lugar, vai aparecer uma mensagem. Vai ter algum tipo de alerta. De repente, na frente, no canto direito superior, vai ter uma indicação da dificuldade, da complexidade do negócio. De repente, vai ter, no outro canto, ali uma data que o cliente precisa receber essa funcionalidade. Não sei. Cada time vai escolher um padrão para trabalhar, né? Então, isso é um cartão, né, cara? Depois alguém resolveu, sei lá, tem, né, as empresas que fazem aí esses cartões adesivos, né? Então, vamos dizer post-it, que a marca é tipo Xerox, né? Fotocopiadora, né? Então, alguém colocou esses caras, mas isso é um cartão original, não um post-it, né? Então, dá pra olhar esse tipo de coisa aqui. Mas esse princípio do 3C, ele ajuda demais a gente a começar a conversar com os clientes e só parar de conversar com os clientes que a gente está confortável em dizer, ok, acho que isso aqui dá uma funcionalidade, vamos seguir em frente, vamos colocar esse troço para rodar. Né? Então, às vezes acontece de ter funcionalidades que ficam rodando 2, 3 meses, às vezes ficam rodando uma tarde só e está suficiente já aprendemos tudo sobre ela, vamos tocar. Mas às vezes eu preciso conversar mais com os clientes, de entender os diferentes aspectos, né? Por exemplo, na plataforma para fazer aplicativo mobile, a mesma regra de negócio que a gente tem lá, que um cliente usa para impedir que um funcionário faça hora extra no seu dia, é a mesma regra de negócio que uma enfermeira no hospital vai utilizar para poder impedir que o medicamento seja administrado fora de uma hora. Então, assim, como é que eu modelo isso para que os dois consigam olhar, isso é para eu poder fazer tal coisa. Então, quando a gente desenvolve produto e não projeto, né, muitas vezes eu preciso construir as coisas de um modo que seja fácil para os diferentes perfis de usuários ou nichos de negócio poder utilizar. Então, aí que vem o grande desafio de ter as conversas com os clientes, ir atrás dos clientes mesmo. Né? Hoje eu tenho quase que uma métrica. Toda semana eu preciso achar contato com algum cliente, preciso conversar com o cliente, para passar para ele aquilo que eu estou enxergando do produto, do que está sendo evoluído com ele, para pegar percepções dele em relação ao mercado e para poder alimentar o meu lado técnico com esse lado de negócio. E essa, eu acho que assim, é a coisa mais legal sobre trabalhar com o Extreme Programming, esse lance de pós-coletiva e trazer o cliente para perto, é essa chance que a gente tem de se aproximar do negócio, de conhecer mais sobre aquilo que o nosso cliente faz no dia a dia dele. Né? Então, esse processo é que vai fazer com que a gente ganhe mais contexto. E eu deixo de ser o cara que é um mero programador que recebe especificação, e eu sou um cara capaz de discutir com o cliente a respeito daquilo que ele quer alcançar.
no produto dele, no projeto dele, e eu dizer assim, cara, acho que não é por aí, acho que a gente tem que ir por outro lado, acho que não está legal. Então, eu habilitar a equipe a fazer isso, né? Desde o cara mais júnior até o cara mais sênior poder fazer esse trabalho. Não é algo restrito para quem tem um papel de analista de negócio. Eu preciso desenvolver a equipe, porque analista de negócio vai sair de férias, e aí não pode mais visitar cliente. O difícil é você implantar essa cultura na empresa. É muito difícil. É muito difícil, porque o desenvolvedor, na maioria dos casos, está muito longe do cliente, de sentar com o cliente, de ver a necessidade. E às vezes tem medo. Às vezes o desenvolvedor tem medo também. Não, às vezes é burocrático, é coisa assim, da empresa mesmo. A empresa não quer deixar o desenvolvedor ter contato. Exatamente. Entendi. Isso pode ser uma escolha até consciente às vezes, sabe? Tipo, por exemplo, na nossa equipe lá, a gente se conversa muito sobre isso, assim, porque tem cara que não consegue botar a mão no código. Eu não consigo botar mais a mão no código, tá? Então eu faço outras coisas, ajudo a equipe de outras formas. A gente estava brincando no dojo aqui, falando sobre TDD, eu uso outras formas para me manter tecnicamente atualizado e poder continuar funcionando com a equipe. Então eu parei, eu converso sobre arquitetura, não sei o que lá e tal, e é assim que eu me mantenho. Na equipe, nós temos pessoas que ficam quase que 100% do tempo codando, que não tem uma obrigação de ficar tendo conversas sobre negócio, né? Nós temos outras que têm esse meio a meio quase. E a gente tem que se policiar muito e ajudar essas pessoas a conseguir garantir que elas conseguem ter esse meio a meio, que elas não ficam só conversando sobre negócio ou só desenvolvendo. Aí vem a grande dificuldade, entendeu? Também dessas pessoas estarem afim de fazer isso, e aí é muito de uma escolha. A gente trabalha para ter uma equipe multidisciplinar, e aí tem um pouco dessa escolha. Quer dizer, não, eu quero ter contato com o cliente, né? Só que eu tenho casos na equipe de pessoas que falam, cara, eu não quero conversar com o cliente. Ok, mas, poxa, se mantenha então tecnicamente tocando e pareia com as pessoas que estão indo conversar com o cliente para pelo menos começar a sacar um pouco do que está acontecendo lá, né? Ou às vezes, não quero ir, mas se for uma call por telefone eu participo. Ah, ok. Então a gente vai achando formas de começar a criar isso, né? Mas é um pouco da maturidade também, quer dizer, aos poucos a equipe vai criando esse formato e vai achando um jeito de se colocar nesse processo, né? Acho que eu falei tudo, cara. Assim, tem muita prática legal do XP. O Extreme Programming é uma metodologia, é um conjunto de disciplinas. O XP não é uma metodologia, ele está inserido numa metodologia ágil, mas na prática é um conjunto de disciplinas que eu começo a colocar no meu dia a dia. E cada disciplina que eu coloco começa a puxar outra. Por exemplo, você vai fazer integração contínua, cara, se não tiver teste automatizado, vai servir só para saber se o código compilou ou não compilou. Ah, ok, eu vou colocar então teste automatizado junto. Você está fazendo teste automatizado, provavelmente vai ser necessário refatorar o código-fonte para melhorar alguma coisa, então entra o refactoring junto. Você está fazendo isso aí, fazer integração contínua, então talvez você consiga entregar software frequente, então tem entregas pequenas, então eu vou ter entregas pequenas. Mas e quem mexe nesse código-fonte? É todo mundo ou pouca gente? Não, o ideal é que seja todo mundo. Entra a posse coletiva. Mas para a gente conversar com o cliente, temos que entender da linguagem dele. Aí entra a metáfora, né? E quando eu encontro algo que tem risco técnico, eu faço fazer spike. E para planejar de manhã cedo, lá na segunda-feira, ou no dia que faz o planejamento, tem o jogo do planejamento. E o jogo do planejamento é quase uma cópia do que se faz no Scrum. Diz a lenda que tem um e-mail do Kent Beck mandando e-mail lá pro Jeff Sutherland dizendo, Jeff, posso copiar tuas histórias aí de Scrum? Estou fazendo uma parada aqui chamada XP e tal, e quero ter umas coisinhas de planejamento nela. Posso copiar? Né? Então, você vai ler lá o que se faz no jogo de planejamento, é muito parecido com o que é feito nas reuniões de planning do Scrum, né? Mas o foco no final do dia é entrega, eu quero fazer isso aí. Eu tenho as reuniões diárias, no XP tem a stand-up meetings, faz reunião em pé, né? O pessoal agora tem tomado o hábito de trabalhar em pé, fazer stand-up desk, né? Então faz umas mesas mais altas para poder trabalhar em pé. Teve um estudo numa escola que se descobriu que os alunos tendo aula em pé aprendem mais. Sei lá, cara. Mas, enfim, às vezes é interessante testar essas coisas, mas sei lá, né? Tem que ver. Quando ela fica mais tempo em pé, acaba criando varizes ou coisas parecidas. Né? Outros problemas vão aparecer na equipe que não aparecem no dia a dia dela, né? Enfim. Mas é um pouco disso aí, pessoal. Assim, é muito legal estudar o XP e tal. E é isso. Eu até trouxe um livro aqui para. Não sei como é que vocês querem sortear isso. Não sei. Fala um nome aí. Deixa para o final.
Deixar o final? Mas sei lá, alguém tem uma pergunta aí? Aí. No caso, assim, eu estou ouvindo desde cedo, falando sobre integração contínua, entrega contínua, e geralmente metodologia, principalmente Scrum, você tem a questão do time box e tal, das entregas. Assim, como é que funciona, para me entender mais isso, como é que funciona, no caso, esse planejamento do início da sprint, com entrega contínua, você está fazendo assim, como é que você planeja essas entregas, como é que fez, você tem um momento certo para fazer entrega, essa entrega contínua? Cara, isso é legal, até não comentei sobre isso. Eu vou te dar de presente. Valeu. Nome? André. Valeu. Olha só, o que acontece? A gente quando vai lá, por exemplo, na Embuff, a gente faz segunda-feira planejamento, sexta-feira retrospectiva. Durante os dias ali tem a reunião diária e tal, que a gente se conversa, faz reunião em pé e tal, faz a paradinha. O que vai entrar no planejamento está sendo conversado já nas semanas anteriores. Então o cliente mais ou menos já sabe que aquelas features que nós tínhamos conversado com ele, semana que vem vai entrar, a gente vai desenvolver, e aí na semana seguinte vai entrar em produção e tal, e tudo mais. O que acaba acontecendo é que toda terça-feira para quarta a gente faz um deploy. Normalmente acaba sendo isso. Às vezes quando empurra um pouco vai para quinta-feira e tal. Mas toda semana tem um deploy. Então assim, aquelas features que entraram na semana anterior, algumas, dependendo do módulo, entram na própria semana. Tá? Alguns outros módulos acabam entrando nesse ciclo semanal que a gente tem de fechamento e tal. Quando entra em produção, muitas vezes a gente acaba usando um conceito chamado Feature Toggle. Para quem usa o Gmail, por exemplo, é aquela coisa, apareceu um botão novo no meu Gmail. No meu não. Isso é o Feature Toggle. Então, aquela feature foi habilitada para alguns usuários e para outros não. Então, a gente, quando criou a plataforma, a gente pensou numa coisa que é o seguinte, cara, nós não vamos ter um ambiente de teste para o cliente. O cliente vai testar a funcionalidade em produção. E para poder isolar esse processo, a gente vai usar esse conceito de Feature Toggle para poder ativar a funcionalidade para você e não para outras pessoas. Então, assim, o que acaba acontecendo é quando a gente coloca no ar, a gente entra em contato com esses clientes que estão envolvidos naquelas funcionalidades, liberamos para vocês, nos mandem feedback, por favor. Por exemplo, as versões de Android, de mobile que a gente tem, normalmente elas são fechadas, elas ficam rodando em beta com clientes durante uma semana e depois de uma semana a gente sobe nas lojas. Então isso é meio um processo padrão. Então a gente fechou a versão, liberamos para os clientes que estão em beta, a partir disso eles podem colocar. Poderia ser mais rápido? Poderia colocar em produção direto? Cara, poderia, mas assim, a Android, a Google Play, por exemplo, ela tem uma atualização mais rápida, meia hora, sei lá, quanto tempo está no ar a versão. No iTunes não é assim. Então se você sobe uma versão com defeito, às vezes pode demorar uma semana para atualizar aquela versão. Tem até um formulário de upload, de emergência, não sei o que lá e tal. Só que você tem que justificar muito bem o que está acontecendo para poder liberar isso. E não pode ficar usando toda hora, entendeu? Então, a gente acaba usando o Test Flight, ferramentas que ajudam a fazer teste, no caso do iPhone e tudo mais, para poder buscar essa validação, para poder garantir a subida. Mas, de prática, todo dia está sendo feito o deploy do código-fonte de desenvolvimento. Assim que a gente se permite, é feito o deploy dele no ambiente de homologação, e assim que a gente dá ok, é feito o deploy em produção. Como é que é feito o deploy em produção? A gente roda na Amazon, então funciona aquela história de auto-scale, então conforme o momento do dia, agora tem muito acesso, ele cresce na quantidade de máquinas, pouco acesso, baixa quantidade de máquinas. A gente tem um script nosso para fazer deploy, que basicamente assim, o script atualiza a versão lá num lugar, e a partir disso aí roda um for, basicamente derrubando máquina a máquina. Aí ele derruba a máquina, automaticamente o scale vê que, está precisando de mais uma máquina. Aí quando ele sobe essa nova máquina, ele pega a versão atualizada e já se coloca. Aí subiu a versão. Agora a semana passada deu problema, ele subiu a versão e deu erro na versão. Como é que faz rollback? É um botão que aperta. Aí ele pega a versão antiga de volta e e aí volta a versão antiga no ar lá. Para fazer isso funcionar, para não ter mais, a gente não tem parada para fazer deploy. Deploy é feito a qualquer momento do dia. Para conseguir fazer isso, tem que ter refactoring de banco de dados.
Então, assim, o banco de dados tem que ser atualizado, não pode afetar a aplicação tem que ser atualizada, não pode afetar o banco de dados. Então, tem um monte de princípios sendo colocados. Nós não desenvolvemos com branch, trunk-based development. Então, assim, vai para produção, vai botar no trunk, mas não vai para subir. Faça o código dormir, cara. Cria um tunnel. Garante que o teu código está dormindo. Se ele não estiver dormindo, ele vai para produção. Foi o erro que aconteceu nessa quinta-feira. Tipo, um pedaço do código que não botaram para dormir. Entrou no ar lá, o cliente, o que é essa feature aqui? Opa, não era catador essa feature ainda, em volta. Entendeu? Então, e acontece. Pô, é um time trabalhando junto há 6 anos, cara. Só que assim, qual é o ponto hoje? O ponto é que, no passado, nós demoraríamos 3 dias para responder essa falha. Hoje a gente demora 5 minutos. É um botão. Entendeu? Então, assim, o legal dos métodos ágeis é enxergar isso, entendeu? Essas evoluções. Uma época tinha uma equipe de infra. Hoje não tem mais equipe de infra. A gente trabalha nesse conceito do no-ops, que é tipo, o ambiente vai dar um jeito de funcionar, entendeu? Quase tudo. Aquele exemplo que o CFC trouxe de 2012, lá que eu estava usando o IAC e tal, a gente caiu. Mas a gente deu um jeito agora de criar uma redundância, então hoje se cair a Amazon nos Estados Unidos, a gente levanta do Brasil e sai rodando, entendeu? Mas é essa preocupação de começar a criar isso, sabe? De criar esses processos. Mas é isso, na verdade, quanto antes possível eu vou mostrando para o cliente. E se é uma mudança só no mobile, às vezes eu me dou a liberdade de pegar a versão e lançar para o cara. Roda aí. Nem fiz ainda o deploy formal, mas eu estou liberando para o cliente fazer uma validação, entendeu? Então muitas vezes acontece esse tipo de processo. Eu busco a validação o mais rápido possível, não só quando faço o deploy. Boto uma tela compartilhada, mostro para ele, mando screenshot, dou um jeito de ir buscando essas validações até ele poder ver de verdade. Eu quero que ele veja o quanto antes. E a partir disso eu começo a fazer o rollout das features para os outros clientes. Então é um processo. Né? Mas eu conheço times que esperam chegar no final da iteração para fazer o showcase e aí demonstrar e ver. Cara, assim que a gente consegue mostrar, a gente mostra. Então o fim da iteração é mais para... Cara, fechou, beleza, qual a próxima? Né? Mas a gente tem discutido muito agora, até para tirar a iteração. Vamos trabalhar com fluxo contínuo. Quando a gente achar que chega num ponto, tem um bom pedaço aqui de software para entrar em produção, vamos levar para produção. Então, criando um pouco dessas regrinhas, assim, por aí. Como é que a gente está de horário? Não sei. Beleza. O que mais aí? Quem já usa um pouco de XP no dia a dia? Masters. O que você já usa? Pair Programming. Uma coisa legal do Pair Programming é que não é só no programming que se faz pair, né? Faz o pareamento entre analista de negócio e desenvolvedor, testador analista, faz pareamento. O pareamento é uma atividade excelente para a construção de conhecimento, entendeu? No sistema Toyota e tal, se fala muito do aprendizado no Gemba, né? Aprender no ambiente de trabalho. Então não existe assim, eu estou em treinamento, eu fico isolado numa sala recebendo treinamento. Não, o teu treinamento é sendo rodado, sei lá, sendo, né, no dia a dia mesmo, né? Às vezes você vai nos lugares e tem um crachazão na pessoa, em treinamento. O que quer dizer? Não me xingue, estou aprendendo. Né? Não que a gente devesse xingar ninguém, não deveria acontecer isso, lembra do respeito, né? Então eu deveria ter esse aprendizado com respeito e ajudar aquela pessoa a fazer o trabalho dela e tal. Dificilmente eu vejo isso acontecer, mas são coisinhas legais, né? Você vai falar bastante coisa aí, né, Henrique, mas eu queria te perguntar uma coisa assim. Eu não sei se foi uma palestra sua ou do Vinícius, mas tinha uma parada tem teste, que era do Vinícius, né? Que tinha uma de Fortaleza, né? Que tinha uma pergunta sempre, tem teste e tal. E acho que essa discussão de ser um desenvolvedor profissional é uma coisa que tem rodado bastante isso, né? Você quer falar um pouquinho dessa? Você vai falar disso depois ou não? Então não fala agora. Mas acho que isso é uma coisa assim que é muito interessante, quer dizer, é como se a gente muitas vezes permitisse, sei lá, operar alguém e esquecer um bisturi dentro da pessoa, entendeu? Né? Que às vezes acontece, você sobe um código de produção e fica os print alien lá na tela, lá, aparecendo, ecoando coisa. Pô, esqueci de tirar. Né? Isso programando em JVME, cara, tipo, em 2000 era basicamente matar o software, entendeu? Era, tipo, ir gastando memória e leaks e tal, um monte de coisa estranha que acontecia, então, fala. Mas
um survey para a galera aí, o que o pessoal faz, como é que está rolando Pois é. a aplicação das coisas. O que vocês fazem de verdade? Quem se considera um desenvolvedor profissional? Quem vai ser um desenvolvedor profissional daqui a 6 meses? 6 meses. 6 meses. Qual é o lance de 6 meses? Por que não pode ser daqui 2 dias? Né? Porque assim, ó, ser um desenvolvedor profissional tem muito mais a ver com a atitude do que com o conteúdo. Para começar. Porque assim, tendo a atitude disso, quando você vai meter a mão no código, você vai chamar alguém que sabe. Né? Seu nome? Diana. Então, por exemplo, se eu não sei trabalhar com TDD e eu vou começar, eu vou chamar a ajuda da Diana. Pô, vamos fazer uma feature junto aqui para eu sacar um pouco mais como é que funciona, entendeu? Ou eu vou chamar uma galera que não está ainda programando, se considerando desenvolvedor profissional, eu vou começar a fazer dojo toda semana. Vou começar a participar de dojos de linguagens diferentes, né? Eu brinco sempre, eu comecei minha carreira como... Comecei no mercado como um desenvolvedor Delphi. Carreira é uma palavra estranha, né? Porque carreira é o caminho do carro, é um caminho único, né? E eu acho que a gente não vive para ter um caminho único, né? A gente pode se permitir ser várias coisas, né? Então eu tenho evitado um pouco usar a palavra carreira. Então quando eu entrei no mercado de trabalho, eu comecei com Delphi. Quando eu comecei a aprender Java em 98, eu me tornei um programador Delphi melhor. Depois eu comecei a aprender outras linguagens, então entrou, sei lá, Python, Ruby, o próprio JavaScript na história. Cada uma dessas linguagens que eu aprendia, eu desenvolvia melhor das outras, porque a gente vai ganhando novas abstrações, novas formas de funcionar. Quando eu aprendi C# e assim vai, o PHP. Então, isso é legal, sabe? A gente se tornar um pouco poliglota nessa coisa de falar várias linguagens, vamos chamar assim, né? Falar vários idiomas. A gente buscar um pouco desse aprendizado, né? Então, isso acaba sendo uma coisa legal para alguém que quer se tornar um bom desenvolvedor. Né? O que você é? Ah, eu sou programador PHP. Não, eu sou desenvolvedor de software. Por acaso, minha especialidade são nessas linguagens, mas hoje eu faço tais coisas, né? Então, assim, a gente brinca isso na iMovie até de uma forma que vai no seguinte: a gente faz esses scripts hoje que a gente roda, são scripts feitos em Ruby, que interagem com a AWS lá da Amazon. Né? Os nossos testes funcionais são feitos usando Ruby. A gente usa uma ferramenta chamada Watcher. Então nós modelamos os testes funcionais usando Ruby. A linguagem de programação, a principal acaba sendo Java, mas cada mobile acaba tendo um estilo diferente. No Windows Phone vai acabar sendo C#, a gente usa o Objective-C no iPhone, usa o Java mesmo no Android. Né? Então acaba a pessoa sendo, e tem o JavaScript todo também do front-end e tal. Então a galera acaba sendo meio que é necessário que eu me permita trabalhar com linguagens diferentes, né? Trabalhar com banco de dados, saber mexer bem com Postgres, saber interagir bem com a Amazon para poder fazer deploy das coisas. Então acaba sendo, nunca eu vou buscar aqui a especialização, mas eu vou ter que abrir um pouco para os lados também, né? Buscar um pouco disso. Então acaba sendo um caminho que a gente tem que acabar se permitindo, né? Buscar um pouco mais dessa, a não ser que você realmente escolha trabalhar com linguagem X, framework Y e tal, e está suficiente, isso é legal, e show de bola, mas dependendo de onde você está, acaba sendo interessante ter mais fluência com outras linguagens também, né? Acaba sendo legal. Acho que tem bastante gente aqui. Tem rolado os Dojo Rio, cara? Como é que tem? Quem conhece aí? Não, rola aqui, né? Todo sábado. Todo sábado. Quem vai vir no próximo? O outro, sem ser desse, o outro. Olha, já tem um que vem aqui, ó. Mas é isso aí, sabe? Aí vem também o 2 já. Pronto, agora começa a levantar a mão, galera, né? Porque 2 já levantaram a mão, agora você já não é mais o early adopter, agora fica tranquilo levantar a mão. Você não é mais o maluco, né? Então fica de boa. Mas é isso, sabe? Se na sua instituição, na sua empresa não tem um ambiente de dojo, cria. Né? Acha um lugar para fazer. Né? Vai para um bar. Né? Vai para um bar e vai lá e faz um dojo. Então, bebe uma cerveja, faz uma rodada, né, e vai fazendo isso. Então, assim, tem como praticar programação de várias formas, no online, reunir com a galera num hangout, faz uma parada assim, vai sincronizando o código, o outro vai baixando, enfim. É isso, começar a trabalhar um pouco dessas histórias. Acaba sendo bem interessante. Mais perguntas? Manda.
Sim. Do ponto de vista do banco de dados, é um pouco mais complicado. Se o banco de dados tem mais do que a aplicação precisa, ok, vai funcionar. Se você precisa de um script para eliminar alguma coisa no banco de dados que vai impactar a sua aplicação, a coisa já funciona. Certo. Como que se lida com isso no dia a dia? Você tem um conceito de blue-green para o banco de dados também? Não exatamente. A gente usa o conceito do blue-green na hora de, por exemplo, quando vai começar a rodada de levar para produção, antes é levantada uma máquina em produção isolada, é subida a versão nova nela e toda a bateria de teste funcional roda naquela máquina. Então a gente roda teste funcional em produção, só que é numa máquina que está isolada do cluster que está rodando. Se passou ali, aí é feito o ciclo de começar a detonar as outras e trocar. O banco de dados, a ida é um pouco isso. Por exemplo, o deploy vai ser na quarta, na terça-feira roda script de banco. Então, por exemplo, vai ter track constraint a mais, de repente vai ter uma trigger para poder garantir que vai ter uma coisa rodando lá. Fez a versão entrar, aí eu tiro aquela trigger, né? Só que, por exemplo, se um campo deixou de existir, eu vou eliminar ele dali 2 versões. Eu não vou eliminar na mesma semana. Então tem um trabalho que é feito pós, para saber assim, ok, já voltou, foi, agora a gente pode eliminar esse cara. Né? Então a gente tenta buscar sempre essa garantia de eu volto sempre no máximo para a última versão. Então a gente vai sempre trabalhando com esse conceito. Então a gente evoluiu 2, tá? Pode detonar aqueles campos que sumiram lá. Hoje em dia eu vou te falar que acontece menos assim dessa história. Até porque a estrutura de dados do Move é muito esparsa, é quase um NoSQL, do jeito que a gente funciona, porque ele modela qualquer coisa, né? Então é meio doidão assim o jeito dele funcionar. Então acaba que muita coisa acaba sendo em tabelas que são quase que documentos, né? Então é mais fácil até para trabalhar com isso. Mas quando tem o do remover, acaba sendo mais para frente. Né? Então tem muito database refactoring, que era uma coisa que não era normal para a equipe. Refactoring de banco, criar uma coluna a mais para poder mover valor e depois vai tendo trigger para movimentar e ajustar e depois volta. Então vai tendo várias práticas que vão surgindo com esse trabalho, né? E até de querer testar às vezes banco de dados, sabe? Então usar DB Unit, algumas ferramentas que ajudam com isso. Claro, acaba sendo extremamente importante ter ferramentas de migração de banco que te ajudem com isso. Até então, cara, a gente usava uma coisa feita meio in-house, assim, coisa que era nossa, que a gente desenvolveu. Só que agora está começando a acontecer de ter a plataforma instalada em clientes muito grandes que querem levar a plataforma para dentro deles. Então a gente está se exigindo quase que ter um processo de deploy público, onde o cara possa rodar no processo dele, e aí a ferramenta de migração não pode ser do nosso jeito. Então a gente está estudando agora Flyway, Dukebase, ferramentas como essas para padronizar o nosso jeito de evoluir banco de dados, usando uma ferramenta de mercado que fica mais fácil de ensinar outras equipes de trabalho, né, de operação para operar. Porque a gente não tem uma expectativa que quando eu faço deploy, o cara faça deploy. Então ele tem que poder operar quando ele quiser, né? E para facilitar a vida dele também, pensar nisso. Mas é um pouco do desafio, assim, de trabalhar com essa história. O que mais? Curtiram o XP? O XP é legal, cara. A origem do projeto do XP, Cageback foi chamado de uma consultoria na Chrysler. E aí ele estava lá como consultor do projeto e tal, e aí ele foi dizer que o projeto não tinha jeito, esse projeto não tem o que fazer com esse projeto. E aí a gestora lá do projeto, tá, mas o que tem que fazer para fazer dar certo esse projeto? E vai custar muito dinheiro esse negócio aqui e tal. E aí quanto? Daí ele deu uma proposta lá, aceitaram a proposta, tinha alguns zeros a mais do que necessário da proposta, mas aceitaram. E as disciplinas do XP começaram a nascer muito em cima desse projeto. Ele foi um projeto que depois foi descontinuado, mas o XP seguiu, né? Então, ali foi que se juntou com o Ron Jeffries, o Warren Cunningham e tal, e esses caras começaram a fazer acontecer, né? Cageback foi o cara que criou o JUnit, foi o cara que criou a ferramenta de teste automatizado. Cageback Testing Framework, a primeira versão dele era para Smalltalk. E depois foi feita a versão de Java e depois começou a proliferar para as outras. O Warren Cunningham foi o cara que criou o Wiki. A ferramenta de Wiki, o conceito de ferramenta de Wiki foi criada por ele. Se a gente hoje tem o Wikipedia, esse conceito foi do cara que inventou o XP, entendeu? E o Ron Jeffries eu não sei dizer o que de grande ele fez, mas é um cara bom pra caramba, eu curto muito ele, conceito 3C e outras coisas que ele documenta muito bem e tal. E na época tinha a brincadeira dos 3 amigos, né, que brincavam, que eram os caras do Unified Process, aí se criou a metáfora dos 3 extremos, né? Então, como sendo os caras do XP. E depois tem toda uma galera de referência nisso aí, o próprio Martin Fowler,
que hoje é cientista da Votox e tal, e outros caras aí que rodam o mercado, Bob Martin, Uncle Bob, que é um cara que tem muito dojo gravado na internet, ele rodando, ele fazendo programação. Então é legal de buscar esses screencasts da galera rodando o dojo, né, e fazendo exemplinhos, que é interessante de ver a estratégia dos caras, né? E normalmente os dojos que eles gravam acaba mostrando as teclas de atalho que eles estão usando. Então você consegue ter uma noção, é quase como um gameplay, entendeu? Então isso poderia ser legal, ter um canal de gameplay de dojo. Não sei se faria tanto sucesso quanto os casts lá do Twitch da vida, mas talvez possa funcionar para alguém aí. Deu? Então tá. Obrigado, pessoal. Valeu.